Hello, dear teachers. How have you been? Hope you are fine. Hope you are safe in your houses with your family. Eu sou a Jeane, PCNP de Língua Inglesa da Diretoria de Ensino de Birigui, e hoje nós estamos aqui para mais uma formação em duas ATPCs. O tema de hoje tem uma reflexão sobre como as competências socioemocionais estão inseridas no currículo de língua inglesa. Esta formação ela teve início no primeiro momento em 31 de agosto, na semana de 31 a 3/9. Nesse primeiro momento foi abordado as competências socioemocionais ao longo do currículo paulista. Vocês tiveram essa formação detalhada sendo feita pelas PCNPs de Ciências da Natureza. Hoje, no nosso segundo momento dessa conversa, nós vamos falar dessas competências socioemocionais dentro do currículo especificamente da língua inglesa. E esse assunto, ele não se encerra hoje. Falar de competências socioemocionais, abordar as mais de 140 competências já elencadas, em especial as 17 dentro da educação, demanda mais tempo. Então, por isso, essa conversa terá continuidade em outras oportunidades, em outros ATPCs, ok? Falando sobre os objetivos do dia de hoje, nós retomaremos as 17 competências socioemocionais e as 10 competências gerais da BNCC, relacionando-as com o nosso currículo de língua inglesa. Nós promoveremos a formação continuada dos professores sobre as competências socioemocionais e, por fim, daremos continuidade aos estudos sobre as competências dentro do currículo. Estes são os objetivos para as duas ATPCs realizadas pela Diretoria de Ensino nesta semana na área de linguagem. Portanto, vocês até agora já perceberam a mudança na roupagem da nossa proposta de formação da equipe da Diretoria de Ensino. Vocês estão realizando todas as atividades em um único ambiente, que é do Google Formulário. Portanto, o percurso formativo até agora contou com a retomada das competências socioemocionais e gerais da BNCC, a sensibilização por meio da leitura de uma imagem ou de imagens e reflexão sobre as mesmas, na qual vocês responderam à atividade do formulário. Depois nós fizemos levantamento dos conhecimentos prévios e vocês realizaram um quiz também indicado, orientado pelo formulário. Passamos para a problematização, com uma atividade para a identificação de uma competência socioemocional, que nós veremos novamente agora. E a sistematização, que é o momento que nós estamos trabalhando com mais desdobramentos agora, que é sobre as competências socioemocionais dentro do nosso currículo. Nós ainda realizaremos, vocês serão levados a realizar o fechamento com a retomada do percurso formativo, a avaliação e vocês terão o referencial para que, se queiram, possam consultar e apropriar-se de mais informações com mais tempo de estudos. Então, olha só, vocês tiveram uma atividade da qual a sugestão era para que vocês observassem esse excerto do caderno do aluno do 8º ano, página 38, e identificasse como as competências socioemocionais se apresentam dentro do currículo de língua inglesa. O que é importante nesse momento que vocês tenham realizado, tenham refletido? Quando observa-se nesse recorte que a proposta dos Learning Outcomes diz para planejar e escrever textos, usar estruturas sobre o que gosta ou o que não gosta de alimento, contrastar os diferentes tipos de alimentação ou cultura e culinária e reconhecer a cozinha ou a culinária como uma expressão histórica e cultural, a gente é possível observar que, dentre as competências socioemocionais, nós temos um exercício de curiosidade levado em consideração. Nós temos uma possibilidade
implícita, e essa é uma situação que deve ser muito observada e estudada por todos vocês, uma situação implícita de analisar, debruçar-se sobre o material, para identificar onde estão essas clues, essas dicas, para que vocês realizem o trabalho com a competência socioemocional alinhada ao trabalho do nosso conteúdo em especial, né, dos nossos objetos de conhecimento. Então, a cultura de um povo, ela se forma por vários elementos. Quando a abordagem das crenças, dos mitos, dos valores, das festas, da alimentação, o modo de vestir e a interação são alguns dos fatores que a gente identifica dentro do currículo do Estado de São Paulo. Portanto, ao abordar a questão da pluralidade cultural do país ou dos países, fortalece-se essa valorização do ensino e da aprendizagem do inglês. O que vimos falando durante várias situações nesse distanciamento, a importância que nós devemos dar para o uso da língua inglesa de modo globalizado, de modo inserido no cotidiano dos alunos, e dessa forma conseguirmos fazer uma formatação, um ensino com uma metodologia para criar alunos que sejam críticos e com a aprendizagem integral dessa língua. Então vamos lá, dando continuidade. Nós vamos agora para a proposta desta atividade de sistematização. Retomando o questionamento, como que nós podemos identificar as competências socioemocionais dentro do currículo de língua inglesa? Ao olhar, então, para esses dois recortes, como é que vocês identificam, como é que vocês podem identificar a competência socioemocional implícita aqui dentro? Esta foi a proposta de atividade. Quando você olha aqui nos Learning Outcomes, onde que você acredita que está inserido uma proposta de trabalho com a competência socioemocional? Você identificaria a valorização do conhecimento do aluno? Você identifica no momento onde está a cooperação? Faça essa reflexão para realizar a sua resposta da sua atividade. Então, observando agora com foco na sistematização dos nossos conhecimentos, cada uma das competências socioemocionais dentro do nosso currículo. A gente começa observando o material de 6º ano do 3º bimestre. Antes de adentrarmos e fazermos a leitura, o estudo de cada um desses recortes, desses excertos, o que eu quero deixar muito claro e pedir para que vocês não deixem de se valer é que eu fiz apenas algumas exemplificações, algumas possibilidades de olhar. Então, enquanto eu apresento nessa primeira página para vocês um exemplo de competência socioemocional relacionado à resiliência emocional, neste recorte, você pode ter um olhar, uma busca e um trabalho com os alunos sobre a amabilidade, por exemplo. Tá? Então, é muito importante que, como eu disse, que você se debruce ao material, que você olhe com carinho para todos estes materiais de apoio que o governo nos oferece para trabalhar as aulas e consiga identificar dentro de cada situação de aprendizagem, embora nós não tenhamos mais separadinhos os temários, né, o conteúdo lição a lição, aula a aula, mas que você consiga olhar dentro deste planejamento onde que se desenvolvem essas competências para trabalhar com os alunos, certo? Então vamos lá. Nesse primeiro momento, o que é que eu fiz de recorte? O material do 6º ano ele está falando sobre as células. Water cells, né? O material sobre os cromossomos, sobre os seres vivos, os seres não vivos. Então, observando aqui e pensando nessa situação de ser vivo, ser único,
considerando que todos nós somos seres vivos, eu pensei em relacionar esse tema com a resiliência emocional. Por quê? Porque dentro da resiliência emocional, o aluno consegue identificar-se, ele consegue ter uma autoconfiança, ele consegue trabalhar o si mesmo, observando o lado positivo de sua vida, lidando com as suas emoções, identificando-se em um contexto geral. Então, nesse primeiro movimento, a minha intenção foi mostrar para vocês que é possível, dentro do material do sexto ano, buscar oportunizar que o aluno compreenda que ele é único e dessa maneira trabalhar tolerância ao estresse, tolerância à frustração e a autoconfiança. Então seria essa resiliência, esse conhecimento de si mesmo, certo? E aí essa atividade se desdobra, esse conteúdo, essa possibilidade se desdobra. Ela vai ter relação com as competências número 8 e 10 da Base Comum Nacional. Como neste exemplo aqui deste excerto. Ainda falando de sexto ano. Esse recorte apresenta uma indicação para que o professor, a partir de um questionário e de um levantamento de informações sobre o tipo do rosto, de cabelo, de cor de pele, da cor dos olhos dos alunos, elabore um gráfico. E a partir desse gráfico, o professor apresente um geral das informações colhidas de cada um dos grupos de alunos que trabalharam as suas características pessoais. Então, a proposta é que entenda-se que esse trabalho do observar o grande grupo e observar-se observando cada uma das suas especificidades, o professor também consiga apresentar ao aluno sutilmente a questão do autocuidado, do autoconhecimento. Então, que o aluno venha desenvolvendo ao longo dessa lição o conhecimento de que todos somos únicos, que existem heranças genéticas, tal como a cor dos olhos e o tipo de cabelo, se ele é ondulado, se é crespo, se é liso, se é loiro, o tom de pele, assim como existe a possibilidade do professor trabalhar, proposto pelo material, os hábitos adquiridos, os comportamentos adquiridos. Então, essa competência de tolerância ao estresse, tolerância à frustração e autoconfiança, aqui ela poderá ser tratada também como o autoconhecimento e o autocuidado, certo? Vamos agora observar uma outra possibilidade de trabalho, ainda dentro do currículo de sexto ano, do material de sexto ano, sobre a amabilidade. Como eu disse, este material de sexto ano, ele vai estar trabalhando a classificação das partes da célula, a identificação das funções da célula e diferenciar o que é traço genético e o que é comportamental adquirido ou aprendido. Então, neste caso, há uma oportunidade que o professor trabalhe a amabilidade de modo que o aluno expresse o que ele tem de melhor, que na hora que o professor vai elaborar os gráficos e vai desenvolver essas atividades de questionamento, de como é o pai, por que tem aquela herança genética, como é a mãe, etc., que todos os que estão ao redor desenvolvam essa empatia, respeito, e que o aluno tenha essa confiança em se expressar, em dizer sobre si, dizer sobre sua família. Então, isso tem um desdobramento ao longo da situação,
ao longo da atividade. Ela vai até a atividade de número 5, e aí a gente entende e a gente observa que existe ali a proposta de entrevistar a família, considerar quais são os traços da família e organizar uma árvore genealógica. Então, essa árvore genealógica, ela vai estar ali relacionada à questão da comunicação, né, de fazer entrevista, à questão do projeto de vida, do autoconhecimento. Então, as competências gerais número 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse material foi retirado com recorte da página 41, da atividade de número 5 do caderno do aluno do 6º ano. Agora nós vamos observar uma possibilidade de trabalho com o material do 7º ano. Nesse primeiro recorte, nesse primeiro olhar, nós vamos falar sobre a possibilidade do trabalho com a competência da autogestão. Então, na atividade de número 8, recortada do caderno do 7º ano, da página de número 19, a proposta do caderno do professor, no caso, a proposta é que o professor converse com os seus alunos sobre como prevenir enxurradas. Que essa atividade seja feita em pares ou individualmente, que eles respondam questões. Então, é uma oportunidade que o professor vai ter de encorajar os alunos a falarem sobre como eles podem prevenir que haja enchentes. Então, o professor consegue investigar como é o bairro do aluno, como ele trabalha a questão da dispensa do seu lixo, como seus vizinhos dispensam o lixo, se existe rio por perto, se ele mora mais afastado do centro da cidade e tem uma vazão maior de água ou menos asfalto, por exemplo. Pensando que nós temos um material que é usado em todo o estado de São Paulo e diversas características de alunos da cidade grande, né, da capital, alunos daqui do nosso interior, de regiões que tem mais verde. Então, todo esse levantamento pode ser feito e essas reflexões para que o aluno converse e responda as suas questões sobre o assunto. E ainda, pensando no desenvolvimento dessa autogestão, todo o material de língua inglesa oferece o quadro do QLL, do o que o aluno sabe, o que ele quer saber e o que ele já aprendeu. Então, também nesse trabalho com a autogestão, o professor pode pensar em orientar o aluno para que ele tenha foco, para que ele não desvie o que ele já aprendeu, para que ele faça constantemente essa autoavaliação. O que ele sabe sobre enchente? O que ele precisa saber sobre enchente? O que ele está aprendendo ao longo dessa aula, desse tema sobre enchente? E que ele vá registrando essas informações. Então, desta forma, o trabalho com a habilidade da autogestão indica a possibilidade de trabalho de responsabilidade, determinação, organização, foco e persistência. Isso, então, a gente também consegue desenvolver e observar ao longo do material de 7º ano, que aborda a questão das enchentes, como na página de número 47 do caderno do aluno, cujo questionamento é como podemos prevenir e auxiliar para que não haja enchentes ou alagamentos. Então, não construa construções irregulares, não construa casas de pau, casas de madeira, perto de onde há cursos de água, ou córregos, ou caminhos de água. Não jogue lixo perto das árvores, ou então nos leitos dos rios. Então, dessa maneira, a proposta que o aluno desenvolva nessa atividade, cartazes
de indicação de como prevenir as enchentes, trabalhará também essa responsabilidade de que o que ele fala, ele tem que cumprir. Então, se ele estará dando orientações por meio de um cartaz de que não pode jogar lixo, então automaticamente o aluno estará desenvolvendo uma responsabilidade em si. Então, ele cumprirá uma meta, ele se organizará dentro do seu material, dentro do seu trabalho, dentro da sua rotina diária para cumprir aquela meta. Essa realização de atividade, ela também se relaciona com a competência 6, 7 e 10 da BNCC, que é o trabalho e o projeto de vida, a argumentação e a responsabilidade e cidadania. Então, se nós voltássemos ao que acabamos de observar dentro das atividades de sexto ano, eu poderia buscar aqui uma autogestão, onde o aluno faz essa autorreflexão de o que ele faz de errado com a sua dispensa de lixo, por exemplo. Ainda dentro do sétimo ano, a proposta de atividade no caderno do professor para reflexão, na atividade de número 8, é de que ele converse com os estudantes sobre como prevenir os alagamentos ou as enchentes e encoraje os alunos a escrever questões para pessoas do seu grupo, para que ele faça questionamentos para os colegas. Então, para que ele realize este cartaz, para que ele realize essas propostas de reflexão, que ele também faça perguntas para os seus colegas e responda. Por exemplo, na sua comunidade tem problemas de enchente? Existem muitas construções irregulares na sua comunidade, no espaço onde você vive? Há rios ou cursos d'água por onde você mora? Eles são limpos? Você considera a sua comunidade preparada para encarar desastres naturais? Por que sim ou por que não? Então, essa é uma oportunidade valiosíssima de desenvolver com os alunos a competência do engajamento com os outros. A iniciativa social, a assertividade, o entusiasmo, relacionando-se com outras competências gerais. Então, que o aluno esteja aberto a conhecer e a falar com outras pessoas, que ele manifeste a sua opinião, que ele tenha a assertividade. Então, o engajamento acontece em outras oportunidades, mas aqui o professor consegue ter um foco, uma possibilidade de atividade focada nessa competência socioemocional. Então, dentro do nosso formulário, há a oportunidade do trabalho com o SAFE. Então, essa competência focada, ela é de extrema importância aqui, que o professor trabalhe com justificativa esse engajamento com os outros. Ainda dentro do material de sétimo ano, pensando nesse desdobramento de possibilidades de trabalho dessas competências socioemocionais, quando o aluno vai falar sobre a prevenção das enchentes, o aluno vai buscar repertório, ele tem que se repertoriar, ele tem que buscar informações, ele tem que fazer uma análise sobre a cultura do seu espaço, ele precisa se comunicar e ainda há como desenvolver com o foco a cultura digital, ou seja, o material elaborado pelo aluno, pelos cartazes, do que a gente já estudou em outras oportunidades, da tecnologia desplugada. Então, não só essa questão de pesquisar na internet, na mídia, na tecnologia da rede online, mas também de realizar manualmente cartazes indicando
essas dicas de como prevenir as enchentes. Então, repertoriar-se de possibilidades de cultura digital, de cultura desplugada, de material desplugado, isso é muito importante. Agora, pensando no 9º ano, as competências socioemocionais que poderiam ser desenvolvidas dentro do material do 3º bimestre para o 9º ano, eu optei por observar a abertura ao novo. Então, o material do 9º ano na página 32 e na orientação do caderno do professor, na página 11, falam sobre uma experiência com os ovos. Então, a atividade de número 5 propõe que os estudantes tenham a oportunidade de fazer um experimento, de fazer uma experiência. Então, o professor vai decidir com a turma como fazer, onde fazer essa experiência. Então, optando-se por um espaço externo e organizando todo o material previamente para essa experiência. E aí, então, colocar em prática esse projeto da experiência com o ovo. No material existem outras propostas. Então, eu fiz esse recorte aqui para nós focarmos a abertura ao novo. Quando coloca-se a proposta de é hora de colocar a experiência em prática, automaticamente o professor consegue desenvolver o que está implícito da competência da curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico, que estão dentro da macrocompetência da abertura ao novo. Então, tudo que tem influência sobre o interesse por novidades, a vontade de criar, a vontade a curiosidade por aprender, estão relacionando-se às habilidades de número 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10 da base comum curricular. Então, olha, a proposta desse material diz que, ao final desta lição, o aluno conseguirá encontrar soluções para a sua vida real, que ele conseguirá fazer previsões e planejamentos de suas estratégias para esses experimentos ou experiências, que ele conseguirá fazer testes de engenharia ou suas engenhocas, a física e a química, avaliando os resultados dessas experiências, e ainda utilizar dados com realidade, utilizar os resultados para criar dados sobre o que ele desenvolveu nessas atividades propostas. Então, desta maneira, o pensamento crítico, o pensamento científico e criativo do aluno, ele pode ser engajado, ele pode ser utilizado ali de modo prático. Então, não só desenvolver as informações para o aprendizado da língua, a comunicação, mas o pensamento crítico dentro da realidade, da cultura do aluno, de modo que ele utilize-se da língua inglesa para essa comunicação real e imediata. Então, a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Então, chegamos ao fechamento. O desenvolvimento deste material ele foi todo feito no Google Formulário. Uma nova roupagem dessa apresentação de material. Cabe aqui, vale nos dizer que é um material feito em parceria com as PCNPs de Ciência da Natureza, pois elas contam com mais tempo, experiência e conhecimento e estão nos auxiliando. Assim como muitos de vocês, nós iniciamos essa nova jornada no núcleo pedagógico, somos diversos novos PCNPs, e aí então temos o auxílio e o encaminhamento de informações e orientações para a elaboração também de material de estudos. Então eu gostaria de justificar que estamos nessa parte de distanciamento, tanto quanto vocês nas expectativas de que tudo volte à melhor forma possível do normal. Então, para fechar o nosso estudo de hoje, nós retomamos a questão do nosso percurso formativo, que abordou inicialmente a reflexão,
partir de imagens e questionamentos, a retomada das competências socioemocionais. Depois nós identificamos essas competências socioemocionais e macrocompetências e estudamos essas competências socioemocionais trabalhadas da parte cognitiva e socioemocional dentro do nosso material de língua inglesa, o material de apoio ao currículo do Estado de São Paulo. Estas são as referências bibliográficas a partir das quais foram elaborados estes materiais. E eu gostaria muito de agradecê-los por terem estado aqui, pela participação, pela avaliação que a gente sabe que é de extrema valia, pois a partir do que vocês apontam, nós formatamos os novos percursos e as novas formações. Agradeço a todos e desejo a todos que fiquem bem. God bless you. Goodbye. See ya.